Palavra do Evangelho para este domingo, nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, os versículos 21 até 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você devia ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É por isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz a todos e todas vocês. Amém. A parábola de Jesus nesse domingo sobre o empregado mau representa a resposta do Mestre ao discípulo Pedro quanto ao número de vezes que se deve perdoar. Mas qual teria sido a razão de Pedro preocupar-se com essa questão? Possivelmente a razão dessa pergunta de Pedro esteja no fato deste tema, perdão e ofensa, ou perdão das dívidas, já ser conhecido entre os judeus. Por exemplo, os rabinos diziam que Deus perdoa 3 vezes e exigiam de seus discípulos a aplicação dessa prática. A partir dessa realidade, e tendo em vista a pregação que Jesus proferiu no Sermão do Monte, em que afirmou que se deve amar até mesmo os próprios inimigos e orar pelos que nos perseguem, a fim de sermos filhos do Pai que está nos céus, que faz surgir o sol sobre os maus e os bons, que faz chover sobre justos e injustos, conforme Mateus 5, Pedro pode estar pensando que Jesus estava se mostrando tolerante demais com os pecadores e pecadoras.
ou mesmo quer descobrir em Jesus o limite para o amor. Por outro lado, Pedro compreendeu que as medidas aplicadas pelos rabinos em nome de Deus, de perdoar até 3 vezes, já não valem mais. Por isso, arrisca um palpite: 7 vezes. Pensando bem, é mais que o dobro de 3 e ainda representa um número simbólico que significa plenitude. Mas a resposta de Jesus novamente surpreende. O número 7 da plenitude continua presente. Segundo a Bíblia, na linguagem de hoje, Jesus diz a Pedro que ele deve perdoar 77 vezes. Mas na tradução de João Ferreira de Almeida, esse número é ainda maior, pois diz que Pedro deve perdoar 70 vezes 7. Ou seja, o que Jesus quer dizer é que devemos perdoar sempre, infinitamente. Esse é, na verdade, o sentido da parábola que segue, em que fica caracterizado que Deus perdoa gratuitamente o pecado de quem lhe pede perdão, demonstrando um amor incondicional, sem tamanho e sem nenhum interesse. Só que, em consequência, quem é perdoado por Deus dessa forma misericordiosa deve aprender a perdoar também o seu semelhante. É realmente preciso que nós aprendamos a perdoar, porque as nossas atitudes e reações normalmente revelam que muito antes de perdoar 3 vezes, já partimos para a briga e a possibilidade de uma reconciliação nem passa pela nossa cabeça. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem, ou nós mesmos dizemos, também não sou de ferro, tudo tem limite. Mas exatamente porque somos gente, porque temos limite, porque não somos de ferro, que Deus quer mudar a nossa vida e nos capacitar ao perdão ilimitado. E para esse perdão ilimitado que a parábola quer nos conduzir. A história contada por Jesus fala de 3 personagens: o patrão, que é o grande credor, o empregado, que é o grande devedor para com o patrão, o rei, e o companheiro de trabalho, que é o pequeno devedor. A dívida do empregado para com o patrão é tão grande que, mesmo dando tudo que possui, vendendo empregado, esposa, filhos como escravos, não cobriria o seu débito. E conforme o versículo 27, o patrão perdoou tudo. O patrão é Deus. O empregado devedor somos nós. Ao perdoar aquela dívida, o patrão foge da lógica, pois o normal é que uma dívida seja paga. Dívida e pagamento, em geral, andam juntos. Será que o patrão é mole? É fácil de convencer? É sentimental para perdoar tão fácil e de forma tão rápida? Não. Deus é o dono de tudo e de todos e todas, e tem direito sobre a nossa vida, e por isso é o nosso grande credor. Perdoa exclusivamente por amor. No momento em que o empregado deixou a posição de devedor e passa à condição de credor, percebemos que a história muda o seu curso.
O que se esperava é que o empregado perdoado também perdoasse o seu devedor, mas não é isso que ele faz. O que o empregado tem em haver é tão pouco em relação ao que devia, que não seria nem digno de cobrar essa dívida. Milhões de moedas de prata contra 100 moedas de prata. No entanto, o perdão recebido não o ensinou a perdoar.